Graça e paz a todos vocês de Taubaté. Amém? Eu quero iniciar já as minhas primeiras palavras com gratidão ao Douglas, a todo o ministério que pensou com carinho, nos convocou para estar aqui hoje. Hoje mesmo eu estava na hora do almoço, comentando lá na roça com o pastor Hamilton, com a Tânia, e ela falou assim, mas Taubaté é bênção, né? Então eu quero declarar que essa igreja é bênção de Deus aqui nessa cidade, amém? Temos jovens aqui hoje? Amém? Eu pensei muito na temática. Eu perguntei para o Douglas se ele tinha separado alguma coisa. Ele falou assim, mano, é eleição, cara. Amanhã é eleição. Mas Deus já tinha colocado algo no meu coração, que tem tudo a ver também com eleição, né? Mas é um tema que já vem queimado no meu coração há muito tempo, movido a minha vida há muito tempo. Eu me alegro em ver cada rostinho aqui. Desde 2010, quando eu entrei nessa igreja, Deus vem me movido a isso. Movido a um propósito, movido a um chamado de Deus, não só para mim, mas para minha família. Para quem não conhece, a Alana está aqui, minha querida e linda esposa, a Johanna, o Samuel. Tem gente que não conhece. Mas o que é missão? Você já parou para pensar o que é missão? O que nós estamos fazendo aqui hoje? É missão. Mas eu gosto muito da definição de Karl Barth, o Marco vai me ajudar aí, um teólogo e pastor suíço, que ele trata esse tema com a definição de Mission Dei. E é muito interessante pensar no que é missão a partir dessa temática. Por quê? A missão, esse termo Mission Dei, quer dizer que a missão não é nossa. A missão é primeiramente de Deus. Então nós temos Deus Pai, enviando Jesus, enviando o único filho que ele tinha. E nós temos também, a partir daí, a partir da ascensão de Jesus, o Espírito Santo. Então nós temos esse conjunto, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, enviando a partir de então, assim, eu e você. Então falar de missão é falar de algo que é de Deus, mas é falar de algo que inclui a mim e inclui também a você. Eu escolhi de propósito o Evangelho de Mateus, para você que está com a sua Bíblia, porque eu creio que ele nos traz mais uma linguagem voltada aos judeus, e assim também para nós, os de dentro, os da casa, como nós vamos dizer, né? Aqueles que já conhecem o Evangelho, o povo escolhido, como Douglas falou ali. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Inclusive eu quero ressaltar, viu, Douglas? O Douglas já começou aqui falando de chamado, e aí vocês ministraram, cada louvor que foi ministrado, falei, meu Deus, parece que a gente já planejou tudo, mas é o Espírito Santo alinhando tudo isso. Mateus capítulo 9, todos acharam? Amém? A partir do verso 35. Para você que está aí também, nos acompanhando na internet. A palavra do Senhor nos diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Agora, Mateus capítulo 10, verso 1. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Agora você pula lá para o versículo 5. E a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graças dai. Agora o último versículo, que é o versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sedes, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vamos orar? Paizinho querido, nós te louvamos porque cada momento desse culto que nós planejamos, programamos, pensamos em uma liturgia, cada momento pertence a Ti. E é o Senhor que conduziu aqui todos esses momentos. Até mesmo, Pai, as pessoas que estão aqui, nós cremos que o Teu Espírito Santo que tocou no coração de cada um, para que eles estivessem aqui. Cada um também que está assistindo na internet, esse culto, essa palavra, nós temos a certeza que o Teu Espírito Santo também vai de encontro com eles. Por isso, Pai, eu peço, Senhor, que essa palavra, Deus, possa penetrar em cada coração, que essa palavra seja como uma semente, Deus, plantada em terra boa, que ela possa, Senhor, frutificar e que possa gerar frutos. Eu me esvazio, Senhor, mais uma vez, para que o Senhor fale através de mim, que eu seja, Senhor, apenas um canal da Tua voz, da mensagem que o Senhor tem para entregar para o Teu povo nessa noite. Em nome de Jesus eu oro e pela fé te agradeço. Amém. Eu gosto muito desse texto, porque eu creio que esse texto é um texto muito rico. Eu creio que desde o capítulo 4, para você que já acompanhou os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, você vai ver Jesus vocacionando os discípulos. É engraçado que até agora na música, né, o Samuel perguntou para mim: pai, o que é ide? Soa meio estranho, né? Essa palavra tão pequenininha. Mas Jesus, ele chama os discípulos e eles já começam a compreender esse tema de missão. E Jesus já começa a explicar a eles sobre essa viagem que eles começariam a partir dali. Talvez para o pessoal de São Luís, né? Eu acabei saindo de lá de Cunha, lá da roça. Você já partiu para alguma viagem alguma vez? E eu penso nesse texto, eu começo a imaginar os discípulos já apavorados, sem entender nada. O que será que vai acontecer? A gente vai para onde? Vamos ficar na Galileia? É os confins da terra? Como é que vai ser? Mas o primeiro ponto que eu queria destacar desse texto é que Jesus, ele observa aqui uma necessidade. Jesus, ele não parte do nada, do acaso, mas Jesus aqui, ele aponta para um problema. Vocês conseguem enxergar, já visualizaram esse problema? Sim ou não? É interessante entender que Jesus aqui ele observa não somente os discípulos,
mas ele observa a sua volta, ele começa a entender o que acontece ao seu redor, e ele vê pessoas aflitas, exaustas e necessitadas. Eu costumo dizer que o maior desafio da igreja na atualidade, e a palavra igreja, né, significa eclésia, tem essa temática, está lá fora. Esse termo significa chamados para fora, não é isso? Não sei se você conhecia esse termo. Mas olha o que Jesus começa a enxergar antes dele delegar alguma missão. Eu não sei se Deus já te mostrou algum problema, se Deus já te mostrou alguma necessidade, mas a missão começa assim. A missão começa a partir do momento que você olha para o seu lado, que você tira o olhar de você, que você olha à sua volta, e a partir desse momento, olha o que Jesus propõe para eles. Uma oração e um chamado. Jesus fala para os discípulos que eles deveriam rogar a Deus que enviasse trabalhadores. Por quê? Não existe missão fácil. Para quem não sabe, né, eu estou há 20 anos, mais de 20 anos já no Exército, e quando um soldado recebe alguma missão, nesses tempos, né, o Everton também já passou, né, você começa a compreender que não existe missão fácil. E Jesus começa a de certa forma, preparar os discípulos para a missão que eles teriam pela frente. E nesse primeiro tópico eu queria chamar a sua atenção. E essa palavra falou muito comigo também. Queria te fazer uma pergunta. Você que está aqui nessa noite e adentrou por essa porta, você é um discípulo de Jesus? Sim ou não? Amém? Fala, meu Deus, mas o que é um discípulo? Pergunta Samuel. Você é um seguidor de Jesus? Você foi convocado por Jesus? Você foi chamado por Ele para alguma coisa? O Felipe estava ministrando aqui e eu creio nisso. Cada um de nós foi chamado para alguma coisa, para algum propósito. Talvez você não vai tocar guitarra, talvez você não vai pregar, talvez você não vai mexer na mesa, mas de alguma forma você pode contribuir para a missão de Deus. E é interessante que, como eu já falei, né, esse termo Mission Day não é qualquer coisa. Sabe por quê? Quando eu entendo que é qualquer coisa, você começa e você para. Você inicia uma faculdade, de repente você já larga. Você começa a ler um livro hoje, amanhã o livro já está jogado. Você sonha com um projeto e planeja, né? Nós estamos construindo lá na roça. Você coloca no papel tudo aquilo, se alegra. De repente, você não é bem isso que eu planejei, que eu sonhei. Mas é interessante pensar que a missão de Deus não é uma missão nossa, primeiramente, que nós inventamos. Mas se a missão é de Deus, nós não podemos tratar como uma coisa qualquer. Se a missão é de Deus, se a missão é realmente dele, Ele que move em nós, Ele que, assim como nesse texto, vai nos dar estratégias para desenvolver essa missão. É interessante pensar, eu gosto muito, não sei se vocês assistiram o filme lá do apóstolo Paulo, mas eu gosto muito de pensar como o apóstolo Paulo. Eu desenvolvendo aquilo que Deus coloca nas minhas mãos, aquilo que Ele me chama. E ao finalizar tudo, eu, assim como o apóstolo Paulo dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Talvez você não tenha noção como vai ser a missão que Deus tem para você, a missão dele para você.
Mas de uma coisa eu tenho certeza: se é Ele que te convocou para essa missão, assim como foi com os discípulos, Ele vai te sustentar nessa missão. Se é Ele que te convocou para essa missão, Ele, como pastor, Ele vai cuidar de você durante esse período dessa missão. Eu prometo que não vou chorar, tá? Vou respirar. Mas eu creio que a pastora já está sabendo, acho que o Marcos já está sabendo. Eu coloquei essa parte aqui, testemunho, né? E é muito breve. A partir, acho que de maio, junho, eu recebi uma notícia que já tinha um pessoal que foi transferido para Belém do Pará e que meu nome apareceu. Eu estava tomando café e parece que o café parou aqui. Assim. E a nossa tendência, quando nós recebemos uma missão, principalmente uma missão assim que você fala assim, meu Deus, você dá aquela respirada, a nossa tendência é querer pensar em tudo, querer ser Deus, mas se a missão é dele, ele que vai direcionando cada momento, o que você deve fazer. Então, eu estou aqui compartilhando com vocês, como eu sempre faço quando eu trago a palavra, que Deus coloca no meu coração, algo da qual eu estou vivendo, algo que está me movendo por esses dias, e desde maio, junho, a gente pensou como seria, como não seria, mas nós temos ouvido a voz de Deus. E como é bom ouvir a voz de Deus e saber que Ele, como dono da missão, que nos convoca para a missão. É interessante pensar nos discípulos, e olha o capítulo 10, o primeiro versículo aí do capítulo 10. Olha que interessante. Quando Jesus chama os discípulos para uma missão, Ele chama cada um pelo nome. Olha que interessante. Talvez você passou despercebido, desapercebido, mas Jesus, Ele chama pelo nome. Jesus, ele não... estou chamando aí. Quem quer vir? Não é assim. E a partir desse momento que você compreende que Jesus te chama pelo nome, a missão começa a tomar sentido. Sabe por quê? Nós começamos a imaginar assim, ninguém é insubstituível. E o pessoal fala isso lá no quartel, né? Se fulano não vem, outro faz. Mas no reino não é assim. Porque se Jesus te convocou para uma missão e você não está aqui, por mais que venha outro, ou por mais que outro vá no seu lugar nessa missão, vai ser diferente. Deus vai perder você, é nós que vamos perder. Então, quando Jesus te chama pelo nome, te convoca para uma missão, você pensa, repensa. Mas se você é discípulo dele, não tem como você falar não. Quantas pessoas hoje, quantas vezes nós mesmos fugimos, né? O Felipe falou aí o tempo que ele se afastou. Quanto tempo que eu fugi de Deus. É engraçado demais. E Deus, filho, é você. Silvana, Alana, Felipe, Douglas, Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome nessa noite. E além de te chamar pelo nome, olha que interessante. Você não vai sair por aí, né? Partir que nem... Quando eu voltei para o Evangelho, eu vim nessa pegada, né? Você pega uma metralhadora, parece que você está indo para a guerra, você sai, né? Que nem doido.
E Deus vai te dando maturidade, te dando maturidade. E olha que interessante que Jesus faz com os discípulos. Olha a primeira coisa que Jesus faz. Jesus envia os discípulos, mas ele dá o que para eles? Autoridade. É muito interessante enxergar o ministério de Jesus, ele ensinando, ele curando. Desde o capítulo 4, se você for acompanhar, você vai vendo ele desenvolvendo o próprio ministério. Mas será que os discípulos já não estavam, cansados de ver Jesus? Você começa a imaginar Jesus curando, Jesus expulsando os demônios, Jesus pregando o sermão do monte, e Jesus fazendo, e Jesus acontecendo. Mas aqui nesse ponto chega um instante que os discípulos se deparam com a realidade que acabou o tempo de ser apenas seguidores, apenas, não sei como é que eu posso dizer, acompanhar Jesus, meio que de perto, meio que de longe, tô ou não tô. Mas quando eles recebem essa missão, quando eles recebem esse chamado, tudo muda, tudo passa a ser diferente, porque eu gosto muito de instrução, né? No quartel nós temos muita instrução, mas parece que chegou o tempo já da instrução, chegou o tempo da teoria. Parece que nós olhando para esse texto, nós enxergamos Jesus chamando eles para a prática. Talvez essa seja a grande mensagem a ser pregada, não só no Brasil. Chegou o tempo já da igreja estar, é bom fazer culto, é bom louvar, é bom tocar, é bom pregar, mas chegou o momento de nós irmos. E quando nós entendemos esse id, que o Samuel perguntou ali, não é apenas um id, mas esse termo ele tem um emprego no gerúndio que é indo. Você está no seu trabalho? Lá está a sua missão. Você está no curso? Lá está a sua missão. Para os meninos de São Luís aí, vocês estão lá jogando bola? Lá está a missão de vocês. Eu começo a entender que muitas vezes nós engessamos muita coisa. Não, que tem que ser assim. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei na igreja metodista, né, que eu comecei esse negócio de evangelizar, eu mais gaguejado falava, eu era muito tímido. E aí a primeira vez que eu cheguei perto de casa, assim, para falar de Jesus para alguém, aí eu fiquei, ai meu Deus, leva a Bíblia ou não leva a Bíblia? E aí, tem o folheto, leva o folheto, o que eu faço? Aí Jesus falou assim, vai. Vai. E eu lembro que eu cheguei perto da casa que eu morava ali no Santo Antônio, tinha uma quadra, e eu sentei do lado do rapaz assim, ele com a bicicleta jogada. A primeira coisa que ele falou para mim, falou, mano, tô perdido, cara. Aí eu falei assim, meu Deus, vai ser agora. E Deus foi me dando palavras, o Espírito Santo foi... Eu falei, cara, você não está perdido. Porque eu estava perdido. E eu comecei a falar com ele como que Jesus me encontrou. Eu comecei a falar desse Jesus para ele. Às vezes nós pensamos, vamos fazer o quê? Vamos fazer um louvor, a gente vai para a praça, a gente vai para o shopping. O que a gente vai fazer? Mas Jesus só pede uma coisa aos discípulos. Ide. E olha a estratégia que Jesus dá. Olha o envio de Jesus. A primeira instrução que ele dá. Jesus faz alertas, ele estimula,
ele expõe dificuldades, ele fala das recompensas, mas aqui hoje eu não quero expor nada disso, porque senão a gente ficaria aqui até amanhã. Só uma coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse texto, que eu quero destacar. E, ao meu ver, esse é o alvo principal da missão. Olha o que Jesus diz. Parece, assim, muito simples, mas é muito profundo. E eu começo a compreender que, a partir dessa temática, nós olhamos a igreja, né? Nossa, eu posso me incluir nisso, querendo resolver os problemas do mundo, né? Eu vou fazer, vou acontecer, mas sendo que Jesus, a partir dessa temática, ele convida aos discípulos a resolverem os problemas onde? Ao redor deles. Sabe por quê? Porque os problemas estão mais perto do que a gente imagina. Gente, eu já ouvi isso de um pastor lá em Cunha. Se a gente cuidasse daquelas pessoas que chegam à igreja, a gente não precisava entregar um folheto. Se nós pegássemos o começo do ano, é um desafio para mim também. A gente está lá em Cunha e a gente vê isso, né? 500 membros. E o pessoal querendo evangelizar, mas o problema às vezes está ao nosso redor. E é isso que Jesus vai falar nesse texto, porque ele aponta para ovelhas sem pastor. Sabe o que significa isso? Essa metáfora que ele usa? São pessoas precisando de cuidado. Gente, eu estou nesse tempo de mais de um ano de construção e é incrível. Todo mundo que passou na construção, você vai conversar, era da congregação. Não sei de onde. Eu era da Batista. Gente, quantas pessoas afastadas. E se você ainda não sabe dessa notícia, a igreja que mais cresce hoje no Brasil, sabe qual que é? É a igreja dos desigrejados. Pode falar, misericórdia. Porque a Bíblia nos orienta a não deixar de congregar, mas são pessoas que se frustraram, são pessoas que precisam de cuidado. E é isso que Jesus vai dizer nesse texto, porque antes dos discípulos irem aos confins da terra, olha o que ele fala nesse início de caminhada, nesse início de missão. Ide, aonde? Os samaritanos? Aos gentios? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Talvez Deus te trouxe hoje, aqui, e se você for embora daqui somente com isso, o seu coração, isso vai queimar no seu coração e você vai sair daqui diferente, você vai chegar na sua casa diferente, você vai chegar na sua escola diferente. E é isso que Jesus fala, porque essa primeira fase que os discípulos acompanharam Jesus, curando, pregando e acompanhando, eu entendo que foi um estágio, foi uma preparação, mas chega um momento que ele observa para as pessoas que estão ao redor, pessoas precisando de cuidado, pessoas que precisam de acompanhamento. E se você não sabe, algo interessante, né, quando ele usa essa metáfora de ovelhas, as ovelhas são animais fracos e sem iniciativa. Você sabia que as ovelhas são míopes? Ou seja, as ovelhas elas têm a tendência normal de se perderem. As ovelhas elas têm a facilidade de serem guiadas pelo caminho errado. As ovelhas elas não podem se defender. E eu já fiz isso quantas vezes? Desculpa. Tá vendo? Não quer. Mas quando Jesus observa ao redor e observa para essas pessoas precisando de cuidado, ele observa aí o alvo da missão do cristianismo, o alvo da missão da igreja. E para o último tópico aqui,
Eu creio que quando ele classifica as ovelhas como perdidas, não é apenas no sentido do pecado. Todos nós concordamos que o pecado afastou o homem de Deus, sim ou não? Vocês estão comigo? Amém? Mas nós temos aqui, essa palavra perdidas, um significado de pessoas que acabaram ao longo do caminho se perdendo. A pessoa começa, gente, vê acampamento, não sei se vocês já foram no acampamento lá em Cunha. Acampamento de carnaval, 200, né, sei lá quando, o pessoal reduziu agora por causa da pandemia, mas a pessoa chega no acampamento, começou o ano, e Jesus, e bora lá, e aí chega ali, março, aí, passa um tempinho, já vem o rodeio, né, aí vai passando um ano, a pessoa, não é bem isso, sabe? Mas o que aconteceu? São pessoas que se desviaram do caminho, são pessoas que precisavam de mim, de você, para apontar para os perigos desse caminho, para dizer para elas que elas têm um pastor. Talvez esse seja o grande desafio da igreja. E agora eu quero fazer uma segunda pergunta a você. Já estou finalizando. Você que está aqui hoje, faça para mim também. Você é ovelha? Sim ou não? Amém por isso, glória a Deus. Nós temos um pastor. Se você é ovelha e está aqui nessa noite, eu tenho certeza que você não está perdido. Pessoal de São Luís, eu tenho certeza que vocês não estão perdidos. Se vocês estão aqui, se vocês encontraram essa pastora abençoada aí, vocês encontraram Jesus, vocês encontraram o bom pastor. Assim como o salmista, você pode afirmar nessa noite que o Senhor, Ele é meu, Ele é seu pastor, e nada te falta. De nada você sente falta. Se você tem essa certeza, esse desafio não é só meu, não é só da pastora, não é só do Marco, evangelista, mas esse chamado é de todos nós. Se você é ovelha, essa mission day, essa missão que é de Deus, passa a tomar parte de você. Gente, parece impressionante, eu não sei se vocês já passaram por isso. Parece que você não precisa sair no desespero, e aí, o que eu vou chegar? Né? Eu vi um vídeo de evangelismo, o cara com a Bíblia debaixo do braço, né? E aí, vai, Jesus. Uma estratégia de evangelismo, o cara doido da cabeça. Você não precisa de estratégia, sabe por quê? Deus envia pessoas e coloca pessoas bem no seu caminho. Gente, eu estou rindo aqui, mas estou rindo de mim mesmo, sabe? Porque eu fui compartilhar com um amigo meu que estava querendo, né, pensando em ir para Belém, que eu achei, talvez Deus possa me livrar dessa, né, Ele possa ir no meu lugar. Aí eu fui conversar com o camarada, aí eu, 5 horas, saí do trabalho, estava no estacionamento, assim, conversando com ele. Gente, eu fiquei 5, 5h15, 5h30, escureceu e eu lá falando com ele. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu não quero que você vá. Porque eu comecei a entender os problemas que ele estava vivendo. Eu comecei a ouvir que ele tinha, os cuidados que ele estava necessitando. Eu falei, cara, eu preciso que você não vá agora. Eu vou. Porque eu descobri o que estava se passando na vida dele. E aí eu comecei a compartilhar do amor de Deus e falei para ele sobre 2 coisas. Sobre reencontrar Deus e descobrir o chamado de vida que ele tinha na terra. Olha como é que interessante. Deus coloca as pessoas no seu caminho, Deus coloca as pessoas e te mostra, ei, a sua volta. Essas ovelhas precisam conhecer o bom pastor. Eu não sei se você está enfrentando dificuldades,
Gente, a nossa vida mudou assim radicalmente. Eu creio que Deus prova, né, a gente no que a gente fala, né? Acho que a última vez que eu preguei, eu falei sobre tempestade, aí da outra vez que eu preguei lá em Cunha, eu falei sobre José, que foi vendido, aí de repente veio tudo isso, deram meu nome lá, mas eu não sei se você está enfrentando dificuldades, se você está enfrentando incertezas, mas eu quero nessa noite te motivar, porque se a missão é dele, apesar de tudo isso, ele vai te mover à missão. Ele vai te guiar nos caminhos da missão. Amém? Eu tenho certeza que assim como Ele está fazendo nas nossas vidas, assim como o Douglas leu aqui, com Noé, com Abraão, com Sara, com José, tantos personagens, Deus é com você. Deus, Ele não te dá uma missão e fala assim, vai. Né? Eu estava falando isso esses dias, o quartel assim, o chefe, né? Dougão, vai, faz isso e volta e me dá o pronto. Deus, Ele fala assim, vamos, porque Ele prometeu que estaria conosco, Ele prometeu a promessa. Talvez você esteja preocupado, mas eu vou ter que curar enfermo, eu vou ter que ressuscitar mortos, eu vou ter que expulsar demônios. A pastora começou o ministério, né? Veio para Taubaté já, acampamento ali, o negócio já pegando fogo. Será, meu Deus? Eu vou ter que... Mas é muito mais simples do que a gente imagina. Deus já te deu autoridade. Você já descobriu, não sei se você já descobriu, mas há algum tempo atrás eu fui descobrir o poder de um abraço, sabe onde? Num velório. Um amigo meu perdeu a esposa, ele falou assim, meu filho, eu estava te esperando, me dê um abraço. Gente, acabou comigo. Eu não sei se você já descobriu o poder de um sorriso. Talvez nós queremos fazer e acontecer, mas a missão que Jesus nos convida é mais simples do que a gente pensa. A gente fala em ressuscitar mortos, e é claro, você pode orar, e se for plano de Deus, eu creio. Mas quantas vezes, qual foi a última vez que você motivou alguém que estava pensando em desistir, largar tudo e parar? Qual foi a última vez que você incentivou alguém, se você chegou nessa pessoa e falou assim, meu filho, vamos lá, esse problema que você está passando, Deus está com você, vamos lá. Qual foi a última vez que você já perdoou alguém? Ai, Jesus. Eu tive a oportunidade esse tempo atrás, gente, eu fiquei, e a Alana fala, amor, você tem que conversar. Eu falei, Jesus, meu Deus do céu. E eu tive a oportunidade, gente, não vou chorar, tá? De liberar perdão, de perdoar. Eu creio que o texto de Romanos 12 vai nos dizer que quando você oferece água ao seu inimigo, brasas vivas vêm sobre a sua cabeça. Você já imaginou o poder do perdão? A gente fica aqui preocupado, né? E lógico, não vamos valorizar os demônios, mas você fica preocupado em demônio, nisso, naquilo, mas quantos demônios vão embora a partir do momento que você ama? Quantos demônios não resistem a partir do momento que você decide perdoar alguém? Porque a Bíblia nos fala que a nossa luta não é contra a carne, contra pessoas, mas contra principados e potestades. E por último, para essa missão que Deus preparou para você, tenha certeza que é um ministério muito perigoso, mas muito sério, muito gratificante. Por quê? Duas coisas que não pode faltar nessa missão, e assim eu finalizo essa mensagem. Por que Jesus usa essa metáfora de pombas e serpentes? Porque não vai poder faltar na sua vida duas coisas: sabedoria e simplicidade. Duas coisas que andam juntas, porque de repente você, assim como Salomão, né, você peça só sabedoria, você começa a se encher de sabedoria, daqui a pouco você, sou o cara. Mas Jesus fala assim, não, você não é o cara. Você precisa de simplicidade, você precisa
menos. Talvez você, na sua mente aí, e é isso que eu queria frisar aqui nesse momento para a gente orar. Você tem algo na sua mente e no seu coração que Deus já falou com você. Talvez você possa falar assim, mas eu não sei para que eu fui chamado. Mas se você não sabe, eu quero orar por você também para que Deus te mostre o seu chamado. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu quero orar por você que ainda não descobriu um chamado. E eu quero orar também para você que já descobriu um chamado, mas precisa de ânimo, de força. Você precisa desse toque do Espírito Santo e ouvir a voz de Jesus dizendo para você: ide, vai. Queria que você fechasse os seus olhos e colocasse a sua vida, o seu coração diante de Deus. Pai, nós temos a certeza que nós temos muitas coisas para fazer. Nós temos muitas coisas a realizar, muitos afazeres, muitos compromissos. Mas, Pai, eu quero clamar aqui nessa noite, que o Senhor possa alinhar o nosso chamado nessa noite. Que o Senhor possa colocar em nós, Deus, amor por aqueles que estão se perdendo. Muito mais, Senhor, que uma casa, muito mais que uma construção, muito mais que um trabalho, muito mais que um curso, muito mais, Deus, que um hobby, mas que nós possamos enxergar em tudo os Teus propósitos e possamos nos despertar para o Teu chamado nessa noite. Deus, eu quero clamar por aqueles que estão aqui. Se existe, Senhor, alguém aqui que ainda não descobriu o seu chamado, que Teu Espírito Santo possa, Senhor, visitar esse coração. Visita, Senhor, essa pessoa. Mostra para ela, Senhor, com clareza, todas as áreas, todos os dons que o Senhor já deu. Pai, eu quero clamar por essa igreja, Senhor. Quero clamar pela Tua igreja, Senhor, nesse país, nesse Brasil. Porque nós queremos que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Por isso nós queremos, Senhor, declarar um tempo, Deus, de avivamento, um tempo, Senhor, de despertar, não apenas para um momento de culto, para um momento de ensino, para um momento de louvor, de adoração, mas para um momento de clamor das almas. Que nós possamos, Deus, nos despertar, Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos àquelas pessoas que o Senhor já tem colocado no nosso caminho. Desperta-nos, Pai, nessa noite para a Tua missão. Desperta, Senhor, cada coração aqui para a Tua missão. Essa é a minha oração, Pai. E, Senhor, que essa palavra, Deus, ela não possa se encerrar aqui, mas que essa palavra, Senhor, possa ir, que essa palavra possa conduzir cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa falar no seu coração, que Ele continue a te instruir, que assim como se você receber notícia da gente, longe, há 4 dias de viagem, que você também possa contar as suas notícias e dizer aquilo que Deus está fazendo em você e através de você. Amém?